Olá, você que nos assiste sempre, você que nos acompanha nas redes sociais do Preto no Branco, no Jornal Preto no Branco, também no nosso portal de notícia. É uma satisfação novamente conversar com você, uma conversa preto no branco. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui no nosso estúdio o deputado federal do PT, o Zeca Dirceu, que visita Cascavel e toda a região oeste nesse final de semana e aproveitou para dar uma passadinha aqui também no Preto no Branco. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo aqui ao nossa sede. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer a você, cumprimentar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Eu tenho tido esse cuidado, de estar sempre presente aqui em Cascavel, na região oeste. Acho que cada visita é um jeito de demonstrar respeito pelo município, pela população, as suas lideranças, e é sempre uma atividade de trabalho, A gente não vem aqui a passeio, colhendo projetos, reivindicações, boas ideias. Eu estou sempre debatendo também com o povo de Cascavel, da região, os temas do Paraná e os temas do Brasil que acabam afetando a vida de quem está aqui em Cascavel. Com certeza. Deputado, o senhor é de outra região, não é exatamente aqui do oeste, o senhor é lá do noroeste, para as pessoas conhecerem um pouco mais o seu histórico político, eu gostaria que você fizesse uma breve resenha assim, do histórico político do Zeca Dirceu. Eu estou no meu terceiro mandato, como deputado federal. Eu já fui prefeito 2 vezes do meu município, Cruzeiro do Oeste, fica muito próximo daqui de Cascavel. Fui por 2 anos integrante do governo do estado, antes de ser prefeito, em 2003, 2004, trabalhei com o Requião. Começou jovem, então? Isso, muito novo. Na verdade, eu fui secretário municipal em 2001, já há bastante tempo, 21 anos, nós estamos em 2022, foi o primeiro cargo público que eu ocupei, mas eu já tinha disputado a eleição em 2000. Então certo. Eu vou disputar agora a minha 8ª eleição, perdi as minhas 2 primeiras, ganhei as 5 últimas eleições, as 2 de prefeito e as 3 de deputado federal, de forma consecutiva. Na Câmara dos Deputados, eu sou um dos poucos paranaenses que se dedica ao tema da educação, sou membro titular da Comissão de Educação desde o primeiro mandato. Na verdade, sou o único deputado do Paraná que está lá os 3 mandatos de forma ininterrupta, discutindo os temas da educação como uma grande prioridade. Eu sou apaixonado pela educação, acho que é a grande ferramenta que a gente tem para mudar, melhorar a vida das pessoas. E a educação, obviamente, nos últimos anos vem sofrendo. O governo, o presidente, escolheu a educação, os professores, os estudantes como inimigos. E a gente está lá fazendo um trabalho de muita luta e muita resistência. Quando eu trabalhei no governo do estado, eu trabalhei na área social. Naquela época era junto com o emprego, com o trabalho. 2003, 2004 foi um período muito rico. As pessoas que estão assistindo devem lembrar, Foi quando foi implantado o Bolsa Família, era o início do governo do presidente Lula, o início daquele governo do Requião, Foi o período da implantação do leite das crianças, os programas de compra direta da agricultura familiar, Foi a implantação da tarifa social da Sanepar, da Copel, foi o início do Minha Casa Minha Vida, os cadastros eram feitos pela área social. Então eu me preparei muito naqueles 2 anos, já ia com os prefeitos a Brasília, já ajudava inclusive prefeitos, prefeitas aqui do oeste do Paraná, naquela época, estou falando de 2003 certo. E 2004. Então eu visito alguns municípios aqui do oeste e eu olho para trás e vejo realizações minhas, que eu ajudei, que eu participei, daquela época. E quando eu me elegi prefeito, eu rapidamente virei presidente da nossa associação regional e depois eu virei vice-presidente da Associação de Municípios do Paraná e virei vice-presidente, depois de alguns anos, acho que já em 2009, 2010, da Associação Brasileira de Municípios. Então eu trabalhei muito a questão municipalista, me especializei na captação de recursos para projetos, para investimentos nos municípios e foi isso que acabou me levando tão rápido. Eu em 2010 renunciei o mandato de prefeito em Cruzeiro do Oeste e já virei deputado federal, fiz 109 mil votos. Quantos eleitores que tem Cruzeiro do Oeste? Cruzeiro do Oeste tem 14 mil eleitores. Ou seja, teve que buscar muito voto fora. Sempre. Em todas as minhas eleições, a minha votação se deu, claro, uma base muito forte ali na região noroeste, mas sempre muito forte aqui no oeste. Sempre fiz aqui 10, 15, 18 mil votos no oeste. Votação muito forte no sudoeste, também nessa faixa. 11, 14, na passada eu fiz 16 mil votos ali no sudoeste. Eu tenho uma votação também aqui em Laranjeiras do Sul, Quedas, certo. Guarapuava, um pouco nessa parte da região central.
O senhor surgiu, terceiro mandato de deputado federal, surgiu no cenário nacional, na política nacional, nos anos de ouro do Partido dos Trabalhadores, né? E sobreviveu ao momento mais crítico, que foi 4 anos atrás, um pouquinho antes, digamos assim, a partir do impeachment da presidente Dilma, e também da ascensão ao poder do Bolsonaro. Como que você vem administrando essa forma diferente agora que o Brasil está vivendo? Você saiu, digamos assim, numa situação privilegiada para o seu lado e hoje você tem que atuar no campo da oposição. Olha, eu nunca tive vida fácil, viu? Eu acho que essa é um pouco a realidade, né, de todas as lideranças do Partido dos Trabalhadores. Se a gente relembrar um pouco, em 2005, nós já estávamos sob ataque. Muitas vezes já sendo vítima de mentira, de fake news. Em 2005 foi propagada a tese do mensalão, né? O presidente Lula foi acusado, né? O governo foi acusado, meu pai, que era ministro-chefe da Casa Civil, foi acusado, né, de estar comprando apoio parlamentar, sendo que os deputados que eram apontados eram deputados do próprio PT. Uma coisa totalmente sem lógica, isso nunca foi provado até hoje, né? E naquela época eu era prefeito, em 2005, estava no meu segundo ano, não, no meu primeiro ano de prefeito. Então imagina, eu com 24, 25 anos, né, numa cidade pequena, com poucos recursos, começar um governo já sobre essa artilharia, né, CPI lá no Congresso, né, a saída do meu pai da Casa Civil. Naquela época houve uma tentativa de impeachment, né, em 2006 do próprio presidente Lula. Então assim, a gente nunca teve vida fácil. Agora, o que eu carrego comigo que me tranquiliza e que me permite vir aqui de cabeça erguida, andar pelas ruas, dialogar com as pessoas, né? Eu tenho a vida limpa. Nunca fui condenado por corrupção, né? Não respondo a nenhum processo por corrupção. Eu nunca fui nem sequer denunciado. Nunca ninguém conseguiu achar indícios, achar suspeitas, um e-mail, uma foto, uma testemunha para apresentar uma denúncia contra mim. Então eu não me envolvo em mal feito, né? E sendo petista e vivendo os tempos que nós vivemos, por exemplo, das ilegalidades da Lava Jato, que condenou gente sem prova, o exemplo do presidente Lula é gritante, né? Que processou, tem muitas pessoas que respondem hoje aos processos sem ter feito nada de errado, de ilegal, né? Eu tenho 22 anos de vida pública e nunca respondi a um processo por corrupção, nunca fui nem denunciado e, obviamente, por isso, nunca fui condenado. Então, eu acho que é isso que eu apresento, né, para a população, é isso que eu apresento para as lideranças que apoiam o meu mandato, né, que eu acho que no momento da política que a gente vive, a política está muito mal vista e infelizmente os políticos estão envolvidos em malfeitos, alguns com culpa, outros sem culpa. Eu acho que eu tenho um diferencial para apresentar depois de 22 anos de vida pública. Certo. Ainda mais sendo do PT, que foi o partido mais perseguido, mais atacado, mais, muitas vezes, objeto, né, da sanha ali, de criminalizar a política que o judiciário fez, principalmente com a Lava Jato. Então, se eu sobrevivi a tudo isso, eu acho que eu tenho um diferencial para apresentar, né? Agora, justamente em cima dessa sobrevivência, Zeca, não resta dúvida que o estado do Paraná é um dos estados mais bolsonaristas que tem no país, a região sul toda, essa nossa região oeste também, o bolsonarismo é muito forte, muito presente. Como é fazer política você estando justamente do lado oposto dessa febre que surgiu aí a partir da ascensão do Bolsonaro? Olha, eu concordo com você parcialmente, né? Eu acho que o Paraná é um estado complexo, um estado que tem as suas peculiaridades. O agronegócio, por exemplo, é muito forte aqui. Curitiba, a região metropolitana Londrina, tem características diferentes do restante do estado. Mas eu não acho que o povo do Paraná, na sua maioria, é conservador, é de direita, né? Se fosse verdade isso, o Requião não teria sido prefeito de Curitiba, o Requião não teria ganho 3 disputas para o governo do estado e não teria ganho 2 eleições para senador. Se o Paraná fosse um estado extremamente de direita, a Gleice, pelo PT, jamais teria sido eleita senadora, né? Nós elegemos em Curitiba agora, em 2020, né, a maior bancada, 3 vereadores, na verdade 2 vereadoras, e 1 vereador. Na eleição passada, nós elegemos 7 deputados aqui no Paraná. Em 2018, que foi o pior momento de toda a história do PT, né, nós conseguimos ter uma grande bancada eleita aqui
no estado do Paraná, né? O Bolsonaro, de fato, e aí eu concordo contigo, teve em 2018 uma votação expressiva aqui. Todas as pesquisas que eu vejo e todas as que foram publicadas, autorizadas pela Justiça Eleitoral, mostram um equilíbrio aqui. Hoje há um empate, em alguns momentos, inclusive o Lula aparecendo à frente do Bolsonaro aqui no Paraná, aparecendo à frente do Bolsonaro em muitas pesquisas, quando olha só a região sul do país, né? E tendo Santa Catarina, sim, como o único estado que destoa um pouco. O Bolsonaro tem lá uma margem de vantagem, né? Que vai se concretizando a cada pesquisa. Eu estou convencido que o Lula vai ganhar a eleição aqui no Paraná e vai ganhar a eleição aqui em Cascavel. Acho que isso vai ser uma surpresa aí para muita gente. Já vi pesquisas aqui que eu não posso falar porque elas não foram registradas, né, na Justiça Eleitoral, mas o Lula ganha a eleição aqui em Cascavel. Isso vai dar a nossa manchete na próxima semana, essa tua afirmação. Zeca, como é que o PT está se estruturando em termos de chapa para deputado federal, chapa para deputado estadual? Eu sei que aqui em Cascavel, imagino que você vá dobrar com o professor Paulo Porto. Não sei como que está sendo construído toda essa estrutura partidária agora para as eleições. Eu estou muito otimista, não estou otimista só por entusiasmo, não. Estou otimista porque tem fatos que mostram, né, para a gente, de fato, uma viabilidade muito maior. Eu vou dar um exemplo, voto de legenda. Na eleição passada, em 2018, que foi a eleição mais difícil das nossas vidas, né, a gente fez 40 mil votos de legenda, que é importante, né, para eleger deputados estaduais e federais. No nosso melhor momento, que foi em 2010, quando a Gleice e a Dilma foram muito bem, o PT fez muito voto de legenda aqui no Paraná, nós fizemos 100 mil votos. Nós vamos voltar a fazer isso agora. Por quê? Porque o Lula está muito melhor do que o Haddad estava aqui no Paraná, numa época como essa. O Haddad tinha 15%, 17% de intenção de voto no Paraná. O Lula está aparecendo com 35%, 36%, 37%. E o Requião está muito melhor do que estava o Rosinha 4 anos atrás, que foi o nosso candidato a governador. Numa época como essa, em julho, o Rosinha tinha 2%. O Requião, em várias pesquisas, até as que o governo do estado divulga, tem 20%, 25%, 30% de intenção de voto, em algumas cidades até mais que isso. Então, nós vamos chegar, né, em outubro com uma votação muito grande para presidente e governador aqui no estado, o que vai dar uma votação de legenda muito grande. Nós disputamos em 2018 com uma chapa fraquinha. A maioria das nossas lideranças estava com medo, não podia sair na rua, não queriam ser candidato. Leprosos. Expectativa de vitória. Hoje não, nós estamos com um problema, né? Nós vamos ter que fazer uma reunião da executiva porque tem mais candidatos a deputado federal, tem mais candidatas a deputada federal, estadual, do que pode uma chapa comportar, até porque nós estamos numa federação. São só duas federações, né? Com o PV e com o PCdoB. Nós temos uma vantagem competitiva em relação à grande maioria. Ou seja, vocês vão ter que absorver eventuais candidatos desses partidos também. Mas eu acho que a nossa chapa vai ser uma das poucas que tem esse problema positivo, né? Está sobrando candidato. A maioria das chapas, eu estou vendo, por exemplo, a do PMDB, a do PDT, a do PSD, eles não têm candidatos, não conseguem formar uma chapa, não tem as mulheres, nós temos mulheres também numa grande quantidade. Então nós vamos eleger de 5 a 6 deputados federais, essa é a matemática que a gente tem visto, e vamos eleger de 7 a 8 deputados estaduais. O Paulo Porto, que já foi vereador aqui 2 vezes, uma liderança muito importante, muito capacitada, né, muito preparada, né? A Lilian é agora vereadora aqui, dando sequência, né, ao trabalho que o Paulo Porto fazia, a professora Lilian. Né? O Paulo Porto é pré-candidato a deputado estadual e a gente tem uma grande expectativa de vitória dele. Até porque o PT tem hoje 4 deputados, né, com o Requião Filho 5, né? E um desses deputados não é candidato à reeleição, então está abrindo já uma vaga entre os 5. Como vai eleger 7, 8, abre 3, 4 vagas para os novatos. E Cascavel é uma das maiores cidades do estado, Paulo já sai daqui com uma grande votação, tem todas as condições de estar entre os mais votados do partido, e Cascavel passa então a ter mais um deputado estadual. Eu estou muito confiante tanto no êxito nosso como na possibilidade do Paulo realmente se eleger deputado estadual aqui, o que facilitaria o meu trabalho, né? Eu teria um parceiro aqui que pensa como eu, que dialoga, que tem sintonia. Eu acho que Cascavel ganharia muito com isso. Deputado, a política nacional ela se polarizou de uma forma bastante, eu considero até bastante perigosa nos últimos anos, né? É nítida essa disputa entre direita e esquerda, ou lulopetismo e bolsonarismo, e
O temor é, em se acalorando a campanha, a situação fique perigosa. Nós tivemos um atentado contra um candidato na eleição passada, o Bolsonaro, todo mundo sabe, e essa semana, anteontem, aconteceu uma tragédia no Japão, onde que um ex-premier, o premier mais popular, digamos assim, do Japão, sofreu um atentado e acabou morrendo durante um comício. Esse temor, ele procede ou você acha que as coisas aqui no Brasil vão se acalmar, os ânimos não vão se exaltar no calor da campanha? É muito triste o que está acontecendo, né? O apelo que eu faço é que as pessoas mantenham a calma, mantenham o respeito, né? Aprendam a conviver com os diferentes, aprendam a conviver com as diferenças. E a gente tem um clima minimamente pacificado, né? Que a gente faça de fato uma disputa dentro das normas democráticas, dentro das normas legais do nosso país. Eu sempre agi dessa forma, né? O Lula sempre agiu dessa forma, né? A gente nunca usou como método o ódio, a violência, as armas, a agressão, a ameaça, né? Infelizmente, né, o Bolsonaro estimula isso e muitas pessoas, algumas de má fé e outras até de boa fé, eu conheço pessoas que são pessoas de bem e acabam se envolvendo nesse clima de ódio. Não é bom para as eleições, por isso que a gente faz um apelo, e não tem sido bom para o país. Olha o que virou o Brasil. 30 milhões passando fome. Desde 2019, nós terminamos 2019 com um PIB de menos de 1%. Foi um fracasso a política econômica do Bolsonaro antes da pandemia. O Brasil já tinha voltado para o mapa da fome, o desemprego já era crescente, né? E hoje o país está aí convivendo com a hiperinflação, a conta não fecha mais no final do mês, as pessoas estão trabalhando cada vez mais, estão ganhando cada vez menos, e esses 11 milhões de 2019 permaneceram até hoje. São pessoas que querem trabalhar e não conseguem emprego. O que isso prova? Que essa política do ódio, da violência, da agressão não funciona. E quem está assistindo, se fizer uma reflexão rápida, até como cristão, eu sou cristão, né? Ninguém tem sucesso na vida assim. Não sei se você conhece alguém, eu não conheço ninguém, nenhum empresário, nenhum agricultor, nenhuma liderança política, nenhuma autoridade que tenha tido sucesso, tenha tido êxito usando como método a mentira, a violência, o ódio, a ameaça, as armas. O Lula é o contrário disso, eu ajo de forma contrária a isso, né? Nós somos do diálogo, do acordo, do entendimento, do respeito. É assim que as pessoas têm sucesso na vida e é só assim que um país, uma nação, consegue avançar, né? Então nós estamos hoje diante de opostos, muito claro assim, né? O Bolsonaro com as armas, a gente com os livros, ele pregando o ódio, a gente pregando o amor, a paz, o respeito, que é uma coisa até muito óbvia, né? Ele trabalhando com a mentira, a gente mostrando o que o Lula fez, o que ele realizou, o que ele entregou para o país. Não que tenha sido perfeito o nosso governo, nenhum governo é perfeito. Eu fui prefeito 2 vezes de Cruzeiro do Oeste, cometi erros. Paranhos é prefeito aqui hoje, foi reeleito, mas cometeu erros. É normal acontecer erros. Só que na época do Lula, os acertos, a população relembra, tem saudade, né, foram muito maiores do que os erros. No governo Bolsonaro é praticamente um governo só de erros, de equívocos, né, de uma persistência ignorante, né, irresponsável em levar o país para o precipício, para a tragédia, para a desgraça. Então, eu tenho fé, pelo que eu conheço do povo brasileiro, né, do nosso judiciário, das nossas autoridades, que a eleição vai transcorrer com paz, com tranquilidade, com respeito. E casos excepcionais que ocorram, já estão ocorrendo, você acabou de relatar o caso do Rio de Janeiro, de uma bomba, o cara foi preso. Sim. O caso de Minas Gerais, o cara foi com um drone jogar veneno nas pessoas, o cara foi preso. Então, a Justiça Eleitoral, o Judiciário, a Polícia, está cumprindo o seu papel e tem que ser com muito rigor. Qualquer pessoa que fizer uma ameaça, qualquer pessoa que xingar alguém, agredir alguém, ela tem que ser presa. Não pode aceitar isso na democracia. Eu estou muito confiante que as coisas vão se acalmar a partir das primeiras prisões. As pessoas que estavam achando que iam ganhar a eleição no grito, ameaçando o outro, né, usando uma arma, usando uma bomba, elas vão... Tomara que assim seja. Vão ver o sol nascer quadrado. Tomara que assim seja. Deputado, essa semana tramitou no Congresso a tal da PEC Kamikaze. Que avaliação que o senhor faz dessas benesses que é uma o governo está vergonha, liberando? É uma vergonha, é inaceitável. A gente, inclusive, conseguiu adiar a votação porque a população precisa perceber o que está acontecendo.
A população não pode ser enganada. A verdade precisa prevalecer e para isso você precisa de tempo. Por isso que nós obstruímos para que a votação ficasse para as próximas semanas. O que o Bolsonaro está fazendo é compra de voto, mascarada de legalidade com uma emenda à Constituição. Em todo lugar do mundo... Qual que é a situação de emergência que se defende? Em todo lugar do mundo, em toda democracia, e no Brasil é assim desde que a gente voltou a ter eleições, é proibido o candidato que ocupa um cargo eletivo oferecer benefícios ao eleitor só no período eleitoral. Porque isso é para enganar as pessoas, não é para ajudar as pessoas, não é uma política pública. Se fosse política pública, se fosse para ajudar as pessoas, ele teria implementado em 2019, em 2020, teve 4 anos e não fez nada. Agora, na véspera da eleição, vai ajudar os caminhoneiros. Agora, na véspera da eleição, vai ajudar os taxistas, vai ajudar a pessoa que está passando fome. A gente precisa deixar claro que isso, primeiro, é ilegal, é compra de voto, vai ter consequência depois na Justiça Eleitoral, com cassação, de registro de candidatura, de diploma de eleito, e a população não pode ser enganada. Eu tenho muita confiança que as pessoas, obviamente, não são ingênuas, não são inocentes, elas vão perceber, mesmo as que forem beneficiadas, que elas estão sendo enganadas. E eu acho que o tiro vai sair pela culatra. Eu acho que essa situação vai se reverter contra o Bolsonaro, porque mostra o desespero dele. O Bolsonaro, na verdade, já percebeu que perdeu a eleição. Lula vai ganhar a eleição no primeiro turno. E aí ele, no desespero, o que espanta? Que a imensa maioria dos deputados e deputadas se sujeite a isso, a praticar uma ilegalidade tão descarada. E eu olho a bancada do Paraná e eu fico assustado. Nós temos lá 25, 24 deputados dos 30 a favor dessa ilegalidade, a favor dessa imoralidade, dessa farsa, dessa compra de votos mascarada de legalidade. O eleitor vai perceber isso e vai custar caro para quem for lá e colocar o dedinho, para quem for lá defender esses absurdos que o Bolsonaro está propondo, está tentando fazer, para no desespero tentar reverter um quadro que eu acho que é irreversível. Agora vamos voltar aqui para Cascavel de novo. Eu imagino que o senhor, quando vem colocar o nome à disposição da comunidade de Cascavel para pedir futuramente, agora não pode pedir o voto ainda, né? Mas quando for pedir o voto, imagino que vai querer mostrar também o que trabalhou até aqui, o que efetivamente o Zeca Dirceu trouxe para Cascavel e para a região, em termos de benefícios. Eu já falei, acho que é importante repetir, né? A minha grande prioridade, eu sou apaixonado pela educação. Então eu tenho tido uma ação, né, permanente, constante, com as nossas universidades públicas, as estaduais, como é o caso da UniOeste, as federais. Acabei de vir sexta-feira de um evento na Unila, né, e também com os institutos federais. Cascavel tem um campus, né, do Instituto Federal. Eu tenho destinado recursos, né, a essas instituições de ensino superior, de ensino técnico, todos os anos, sem exceção, desde o meu primeiro mandato. É uma prioridade, é uma parceria. A maior parte das minhas emendas, qualquer um que está assistindo pode conferir, está lá no site da Câmara, hoje esses dados são públicos, eu tenho colocado na área da saúde. Até porque eu fui prefeito, eu administrei um hospital, eu estava lá com os profissionais de saúde, dentro dos postos de saúde, nos bairros, eu sei como é que funciona, precisa ter dinheiro para você servir a população de forma rápida e eficiente. Então, tanto Cascavel, né, como as demais cidades aqui da região, quase todas elas, eu só não ajudei onde o prefeito não aceitou a minha ajuda, onde ele não me procurou. Mas na grande maioria, incluindo Cascavel, eu tenho destinado ano a ano recursos para a saúde. Aqui em Cascavel mesmo, no período da Covid, 2, 3 emendas minhas caíram na conta da prefeitura. Quem entrar no meu Facebook, no meu site, vai ver que há 3, 4 semanas atrás, eu fui recebido por toda a diretoria da UOPECAM, estava lá o Dr. Ciro, os demais diretores, entreguei a eles uma ordem bancária de R$1 milhão. É muito dinheiro e a UOPECAM merece porque faz um trabalho fantástico. A UOPECAM já era parceira minha quando eu era prefeito em Cruzeiro do Oeste, né? E ao longo dos meus 3 mandatos também a UOPECAM foi sempre lembrada. Teve ano de a UOPECAM receber 5, 6 milhões de reais, fruto de uma articulação que eu fiz lá dentro do Ministério da Saúde, e algumas ações, inclusive, possibilitaram a construção da unidade lá de Umuarama, lá do Noroeste, que é importante, é claro, para o Noroeste, mas foi importante aqui para Cascavel. Desafogou toda uma estrutura que estava recebendo cada vez mais uma população daqueles 150 municípios. Então eu tenho uma história aqui, tenho um legado, e a minha ação é muito forte também com a agricultura familiar, com a agricultura camponesa, com os assentamentos, com os pequenos e médios agricultores.
Não deve ter uma cidade aqui da região que não tenha uma emenda do Zeca Dirceu para comprar equipamentos, para comprar veículos, tratores. Isso é importante, porque diminui custos e aumenta a capacidade do agricultor produzir, gerar emprego, gerar renda. Eu fui convidado agora na sexta-feira e eu almocei ali em São Miguel do Iguaçu. Tem ali o espaço da Boreal, não sei se vocês já conheceram. Ali tem uma emenda do Zeca Dirceu. Compraram veículos, compraram equipamentos para dar condições daquela estrutura grande que foi montada ali de comercialização funcionar para ajudar a agricultura familiar. Então eu tenho um legado, é claro que eu vou no momento certo do período eleitoral, em agosto, setembro, fazer uma prestação de contas, fazer um boletim informativo, colocar na internet e eu espero que a população aqui de Cascavel, da região, mais uma vez, como já aconteceu nas outras eleições, reconheça esse trabalho. Eu estou com 44 anos, eu estou muito novo para aposentar, né? Dá para fazer a luta política aí mais 30, 40 anos, né? Estou muito animado, estou muito determinado em seguir essa caminhada, né? Tenho ações no esporte, na cultura, na área social, mas não vou conseguir aqui, né, detalhar todas as ações, mas quem está assistindo, se quiser conhecer, eu quero saber o que o Zeca fez pela cultura, eu quero ver o que o Zeca fez pelo esporte. Manda uma mensagem lá no meu Facebook, conversa com a gente no Instagram, eu tenho um WhatsApp que é um WhatsApp central que o pessoal vai mandando, e às vezes tem alguém que está assistindo, tem um projeto, tem uma boa ideia. Acabou de ser paga 2 emendas minhas aqui para Cascavel. Uma para atender as pessoas com deficiência, né? Tá lá na conta já da prefeitura, e uma outra para ajudar, né, uma das escolas do campo a ter lá, por parte da prefeitura, uma obra de reforma, de revitalização. Inclusive, acabei de vir de uma festa junina que estava acontecendo lá. Então, a parceria aqui é constante. O prefeito Paranhos me trata com respeito. A gente sempre teve em palanques diferentes, somos de partido diferente, mas não somos inimigos, como eu não sou inimigo de ninguém. Eu converso com lideranças do PT, do PSD, do União Brasil, do Solidariedade. A minha postura desde quando eu era secretário municipal, desde quando eu fiquei no governo do estado, meus 2 mandatos de prefeito, sempre foi do diálogo, do respeito. Agora eu tenho um lado. Meu lado é o lado dos trabalhadores, das trabalhadoras. Eu tenho uma parceria aqui em Cascavel muito consolidada junto com os sindicatos, das mais diferentes categorias, né? Eu tenho uma postura de reconhecer a importância da reforma agrária, tenho essa prioridade com a educação, esse trabalho com o SUS, com os hospitais, eu tenho lado, né? Brigo por direitos, fui contra a reforma trabalhista, fui contra a reforma da Previdência, agora isso é na hora das decisões e é na hora das eleições. Passado isso, eu acho que a gente tem que sentar com todo mundo, conversar, dialogar com respeito. É uma pena que o Bolsonaro tenha adotado uma tática que eu acho que é suicida, de se isolar, de agredir todo mundo, de tratar todos como inimigo, de querer governar para poucos. O Lula deu exemplo. O Lula sempre teve lado, sempre teve postura, mas quando governou, governou para todos. Né? Os ricos ganharam muito no governo do Lula e os pobres ganharam muito no governo do Lula. É assim que tem que ser. E eu estou muito confiante que é assim que vai ser de novo a partir de 2023. Nós vamos pacificar esse país, o Brasil vai voltar a crescer, vai voltar a gerar emprego, vai ter programas sociais e todo mundo vai viver bem. Deputado, 2 questões que afligem muito aqui, não só Cascavel, como toda a região. Uma delas, a questão dos novos pedágios. O Oeste do Paraná já pagou muito caro esse pedágio que terminou este ano, pelo custo de se levar a produção daqui até o Porto de Paranaguá, por exemplo. E vem aí mais 15 praças de pedágio e há muita dúvida sobre o modelo que está sendo proposto pelo Ministério dos Transportes e também a implantação de uma praça entre Cascavel e Toledo, 2 cidades que convivem muito próximas, sabe? A gente estudando aqui, morando lá, ao contrário, trabalhando numa cidade e que diariamente percorre esse trecho. Mas, apesar do apelo das pessoas, das lideranças, até agora não houve sinal de que o pleito de não implantar essa praça possa acontecer. E a outra questão, também, em termos de infraestrutura, a duplicação da BR-163, nos 2 trechos, ligando Cascavel até Realeza e no trecho de Toledo a Marechal Cândido Rondon, que também está semi-parado. O que o deputado pode fazer para tentar destrinchar esses dois problemas que afligem a nossa região?
Eu tenho feito e eu acredito que a gente pode fazer mais, né? Eu e o Paulo Porto, a gente fez alguns vídeos, algumas manifestações sobre esse assunto do pedágio e realmente ele é muito quente aqui, né? No Oeste, em Cascavel. Eu lembro que as repercussões eram muito acima da média de qualquer publicação que eu faço nas redes sociais. E eu coloquei, em parceria com a vereadora professora Lília, né, alguns outdoors também, quando estava aquela discussão, se ia, né, devolver para o governo federal as rodovias que estavam estadualizadas, e deu uma repercussão muito grande. Agora, eu não sou contra o pedágio de hoje, de agora, porque é momento de eleição, né? Quem puxar o meu histórico vai ver que lá em 2003, 2004, eu tenho inclusive fotos que eu já publiquei, né, eu estava no governo do estado e já estava participando de manifestações, de reuniões, de seminários, de audiências públicas para questionar o pedágio. Porque esse pedágio que existiu no Paraná ele foi uma fraude, foi um pedágio criminoso. Nós pagamos o pedágio mais caro do mundo, as empresas ganharam bilhões, talvez trilhões, não fizeram as obras e ficou por isso mesmo, né? Foi piorando, inclusive, o quadro, né? Então isso não pode se repetir. O Paraná tem que se livrar definitivamente do pedágio. Nós estamos lutando em Brasília, porque está lá agora o assunto, para a licitação, para a nova concessão não acontecer. Fomos até o TCU, fomos ao Supremo Tribunal Federal, foi uma pena que a Assembleia, aqui a maioria, né, o voto contrário da nossa bancada do PT, fomos um dos poucos a se opor a essa autorização, né, para o governo federal manter tudo como está. É mentira essa história de novo pedágio, de pedágio diferente. É o mesmo modelo de antigamente. Só vai poder participar aquelas grandes empresas que já administram, porque eles estão exigindo uma caução. Para a empresa ganhar e cuidar das rodovias, né, fazer a manutenção, não vale a menor tarifa, né? Cada desconto que a empresa dá na tarifa, ela tem que dar 50 milhões, 10 milhões, 100 milhões. Óbvio que isso tira as empresas boas, que poderiam de fato fazer um pedágio como a gente fez nos nossos governos. Quem vai do Paraná para Santa Catarina, de Curitiba para Santa Catarina, sabe que lá tem um pedágio de R$2, R$3 há muito tempo e que funciona bem. Então a gente poderia ter isso do Paraná, mas não é esse modelo que está colocado, né? Estão mentindo para a população, estão enganando as pessoas com essa circulação do pedágio gratuita agora, que só vale até o dia da eleição, né? E dizer que a tarifa que vai ficar mais barata é mentira, porque não adianta você diminuir a tarifa em algumas praças se você vai criar 15 praças de pedágios novas. Você acabou de citar, vão ser criadas praças de pedágios novas aqui no Oeste, inclusive de forma até absurda. Como é que você vai pôr uma praça de pedágio ou duas num trecho que já está duplicado e que já funciona bem, como é esse de Cascavel a Toledo, que eu uso com frequência há mais de décadas, né? Acho que foi na época do Requião ainda que essa rodovia foi duplicada. Colocaram o tal do degrau tarifário. Se a empresa cumprir a obrigação, ela ganha um prêmio e pode ir reajustando o pedágio até 40%. A licitação nem foi feita em Brasília, porque nós estamos tentando barrar, e já houve uma decisão da Justiça de reajustar em 30% o valor da tarifa. Então, assim, é uma picaretagem, vai ficar mais caro quando a pessoa fizer a conta, né, olhando as 15 praças de pedágio nova, e se for esse modelo, vai cair de novo na mão das grandes empresas que não vão fazer as obras, que não vão fazer as duplicações. A BR-163 é uma pauta minha como deputado federal desde o primeiro ano. Eu fui sempre um dos que defendeu que a bancada do Paraná colocasse emendas de bancada, porque a gente consegue colocar 100, 200 milhões, valores altos, né? Muitos anos a gente conseguiu fazer isso, se teve esses trechos realizados, inclusive eu tive na inauguração ali, por exemplo, da duplicação da parte urbana de Marechal Cândido Rondon, né? Nós tivemos trechos agora que foram feitos, foi porque a bancada do Paraná colocou dinheiro no orçamento que obrigou o governo federal a empenhar, a pagar e a fazer a execução das obras. De maneira inexplicável, o Bolsonaro abandonou as obras. Eu até hoje não tenho uma explicação lógica. Não é por falta de dinheiro, isso eu posso garantir. A arrecadação do governo federal no último ano, pouca gente sabe disso, e não é uma informação do Zeca, está lá no site do Ministério da Economia, ela aumentou 17%, corrigida a inflação. Então tem muito dinheiro. A arrecadação é de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Para você concluir essa rodovia, talvez precise de mais 100, 200, 300 milhões. Para o Brasil é um dinheirinho de nada, né? Então, imediatamente essa obra precisa ser retomada. Não há razão alguma para ela estar paralisada, a não ser o descaso do Bolsonaro, a incompetência da gestão, inclusive do Tarcísio,
que está lá em São Paulo agora, né, nem é de São Paulo, dizendo que é um bom gestor, que é o melhor ministro dos transportes da história, né? Bom gestor, coisa nenhuma, é um péssimo gestor. E daqui a pouquinho a população de São Paulo vai ficar conhecendo ele, nós vamos desmascarar ele lá também e vamos trabalhar muito pela eleição do Haddad governador, que inclusive está disparado na frente também nas pesquisas, ainda mais agora com a desistência, né, do Márcio França, que tinha sido governador e era também um dos favoritos. Então, o meu compromisso qual é? O governo manda agora, dia 30 de agosto, a proposta de orçamento para o país, não deve de novo priorizar o 63, eu vou chamar a bancada do Paraná, com outros deputados que atuam aqui no Oeste, no Sudoeste, e vamos colocar dinheiro de novo, né? E qual é o compromisso do Lula? Está lá no nosso programa de governo, a gente já publicou as diretrizes, né? Retomar o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, inclusive foi quem licitou essas obras. Todas essas obras que o Bolsonaro está dizendo que é dele, foram licitadas pelo PAC, pelo Programa de Aceleração do Crescimento, inclusive a ponte, né? A segunda ponte do Brasil ao Paraguai, inclusive essa duplicação da 163, né? Se dependesse do Bolsonaro, desses ministros despreparados que ele escolheu, dessa turma do Centrão, que ele falava que era a turma da mamata, do toma lá da cá, e que ele trouxe para mandar no governo, obra nenhuma teria feito, né, o governo, né, nesses últimos anos aqui no Paraná e no Brasil. Então o meu compromisso é esse, nós vamos colocar no orçamento, vamos colocar no PAC no ano que vem e ela vai ser concluída daqui até o Sudoeste, porque essa região merece, né? A região cresceu, se desenvolveu, tem cooperativas fantásticas, o agronegócio é muito pujante, a agricultura familiar é forte aqui, é forte no Sudoeste, né? E a região está crescendo sem ter um ambiente favorável, né? Sem ter rodovias duplicadas, né? Nós não tínhamos aeroportos bem estruturados, agora Cascavel tem, precisa resolver isso em outras grandes cidades do Paraná, né? A infraestrutura é algo importante e por isso que a gente criou o PAC lá atrás, o Programa de Aceleração do Crescimento, e ele vai ser retomado de um jeito melhor, com a experiência que a gente adquiriu, né, para que as obras de fato saiam do papel. Nós vamos trabalhar para não ter pedágio, vamos ter que achar uma outra solução. Essa que o governo federal apresentou, enganou o Estado, ou o Estado se deixou enganar, ela não serve, ela não funciona, porque fica mais caro e as obras não vão sair do papel e a população vai continuar pagando sem ter o benefício. Deputado, nós poderíamos falar por muito tempo sobre outros assuntos ainda, mas já estamos aí com quase 40 minutos de conversa. Eu quero deixar à vontade, se eventualmente você queira transmitir algum recado especial para a comunidade de Cascavel, fica à vontade. Queria parabenizar vocês por estarem aí na internet, fazendo esse trabalho, parabenizar pelo impresso. De vez em quando eu estou aqui em Cascavel, estou sempre lendo. A gente tem que ter isso, né? Tem que ter fortalecimento da mídia regional, da mídia local. A gente não pode ficar dependendo dos grandes, né, monopólios aí de comunicação. Então, desejar sucesso, agradecer aqui a oportunidade, cumprimentar quem está nos assistindo, pedir para o pessoal curtir, comentar, compartilhar, e depois eu vou entrar nas redes de vocês aí para ver os comentários, acompanhar um pouco, né, os que gostam de mim, os que não gostam de mim, é da política isso, mas eu sempre procuro ler, procuro aprender com as críticas, né, me animar com os elogios, né? Foi uma alegria conversar. Obrigado pela oportunidade. Satisfação nossa. Valeu mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou em mais esse bate-papo preto no branco. Grande abraço, até a próxima.